galerinha! Sejam bem-vindos à nossa eletiva Que Bicho é Esse? Nós estamos trazendo, gente, dentro dessa eletiva, muitos conteúdos que é para retratar a realidade que nós estamos vivendo no âmbito ambiental no nosso planeta. Só que para a gente chegar nesse contexto atual, contemporâneo, a gente tem que entender todas as transformações naturais e antrópicas que o planeta sofreu ao longo de toda a sua existência. Então, a proposta da eletiva vocês conheceram e a aula anterior a gente falou um pouquinho sobre essa introdução, né? Nessa aula de hoje a gente vai ver, dentro da perspectiva das ciências da natureza, como ocorreram as revoluções industriais, quais foram seus impactos, seus pontos positivos, pontos negativos e as principais mudanças que foram trazidas para dentro da área das nossas ciências. E quando a gente fala ciência da natureza, a gente está falando da química, da física e da biologia, né? Então, essa aula de hoje nós vamos trazer esse olhar para dentro dessa ciência e trazer também um pouco das principais mudanças que esse progresso que nós temos aí, pelo qual nós passamos e continuamos vivendo, trouxe para as nossas vidas. Lembrem-se que nós estamos falando de uma perspectiva de avanços e de mudanças. Então, a gente traz o contexto histórico, quase que não sai, o contexto histórico, mas visando que tudo isso foi necessário para que hoje a gente tivesse o desenvolvimento tecnológico que nós vivemos hoje. Então, vamos lá para a gente ver esse contexto da Revolução Industrial. Imagine aí vocês como que era a vida antes das fábricas e das máquinas. Aí você pode até pensar, professora, mas aqui na região onde eu vivo não tem indústria nenhuma. Eu não vejo construção de carros, eu não vejo grandes empresas, a gente não tem aqui a presença de fábricas, de maquinários. Mas em muitas das coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, a presença dessas máquinas e dessas fábricas estão implícitas, né? Então, quando a gente está trazendo isso aqui para vocês imaginarem como era a vida antes das máquinas, nós estamos trazendo um pensamento de uma coisa bem artesanal, que o homem utilizava, né, todos os seus recursos naturais vindos da natureza e os trabalhos eram feitos de modo manual. E isso, gente, quando a gente fala de modo manual, nós estamos falando de tudo. Se você queria comunicar-se com um vizinho que vivia, digamos, a 1 ou 2 quilômetros de distância, ou você iria caminhar até lá, né, e comunicar verbalmente, ou você iria fazer o quê? Escrever uma carta, pedir para alguém entregar e comunicar de modo escrito. Então, ali era uma situação um pouco mais arcaica, diferente de hoje. Hoje, o que a gente faz? Pega o celular, manda um zap, ou manda um texto, né, SMS, ou ainda pega e liga para a pessoa e dá o seu recado. Então, esse aparelho que está na sua mão, que está na mão do seu pai, da sua mãe, né, seja ele celular tecnológico de último modelo, ou seja ele mais antigo, ou ainda o telefone fixo, ele foi criado a partir da ideia que foi feita lá nos primórdios, né? Quando a gente vem das mudanças, ele surgiu de um anseio do ser humano, de uma necessidade, ele foi idealizado e hoje ele tem uma serventia. Mas tudo isso foi possível através de processos de mudanças que ocorreram desde a primeira Revolução Industrial. O que foi a primeira revolução industrial que conduziu a humanidade para esses avanços tecnológicos que nós temos hoje? Ele foi um processo, gente, de transformação econômica, social e tecnológica. Entenda, por tecnologia, eu não estou necessariamente falando de coisas digitais. Vamos aqui comigo rapidinho. Quando a gente fala em tecnologia,
Nós não estamos falando só do que é digital, não é só essa TV através da qual eu vos falo, não é essa câmera que está me filmando, não é o celular, não é o microfone, não é necessariamente isso. Quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, quando lá nos primórdios usava-se aquele moinho com água para fazer ali aquela geração de pequeno regamento para plantação, aquilo é uma tecnologia. Quando o homem inventou a roda, que facilitou e muito o dia a dia dele, a roda é a tecnologia. Então, nós não estamos falando de tecnológico somente o que é digital. Nós temos a tecnologia analógica e ela funciona muito bem. Só que o meio de produção, ele é diferente. Só que a necessidade, a agilidade, a rapidez, o tempo de um processo no todo muda. Então, quando a gente fala que a Revolução Industrial ela foi um processo de transformação, ela mudou o modo de produção, ela mudou a estrutura social, porque o homem vivia no campo e ele tem um êxodo para a cidade, e ela mudou também as tecnologias, que antigamente um sapateiro ficava lá fazendo manualmente um sapato e passou a ter uma linha de produção através de maquinários. Então, vamos ampliar aí a visão para a gente poder entender todo esse conceito que está por trás da ideia de revolução industrial. Vamos continuar lá no slide? Então, o que aconteceu ali? Essas transformações, elas marcaram a transição de sistemas produtivos manuais, artesanato, para modelos mecanizados. Aí aqui a gente tem o surgimento das máquinas, né? Esse fenômeno teve um grande impacto no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, o que impulsionou o avanço de diversas áreas. Ela não foi um evento único, não teve uma única revolução industrial, mas ela foi uma sequência de mudanças que ocorreram ao longo dos séculos, divididas hoje em 4 grandes fases. A primeira se deu aqui, na primeira revolução industrial, que foi a mecânica, onde a gente tem o uso do carvão. Gente, aqui nós temos o surgimento da máquina a vapor, a gente tem toda aquela situação do homem deixar de fazer o trabalho manual para vir para o trabalho mecanizado. Então, aqui dentro tem muitos acontecimentos dentro das ciências que impulsionaram para que essa revolução ocorresse. E a gente vai falar uma por uma já já, então calma. A segunda revolução é a da eletricidade e petróleo, então fontes de energia, que impulsionou também o modo de produção. Por mais que fosse mecanizado, os trabalhos eles eram ainda um tanto braçal. Tanto que vocês veem filmes de história que mostram lá as pessoas dentro de grandes indústrias, carregando baldes, puxando correias, fazendo vários trabalhos ainda braçais. Então aqui com a revolução da eletricidade e do petróleo, o método dessa mecanização ela muda. E aí a gente tem a terceira revolução, que é a das tecnologias digital e da biotecnologia, aqui já no século XX. E a quarta revolução, que é a inteligência artificial e a sustentabilidade. Aqui, a ideia de que o homem precisa ser autossustentável, de que a indústria precisa ser autossustentável, está bem marcada nessa revolução. Então, hoje, vocês estão vivendo a era da inteligência artificial e da sustentabilidade. Mas, como que essas revoluções impactaram a área das ciências da natureza? Então, aqui a gente vai trazer recortes para vocês, para a gente debater sobre essas temáticas, né? A primeira revolução, ela foi iniciada na segunda metade do século XVIII, foi marcada pela mecanização da produção e pela transição do trabalho manual para o uso de máquinas movidas a vapor. Então, ali as máquinas, a fonte de energia delas era o carvão, né? O carvão mineral foi a principal fonte de energia desse período, possibilitando avanços na metalurgia, transportes e indústrias têxteis. Então, aqui, quais foram os principais avanços nas ciências da natureza?
A gente teve dentro da ciência química, e aqui, né, eu me agrado muito, né, a minha área. A gente teve a metalurgia do ferro e do aço, né? Foram desenvolvidos ali novos processos para a produção do ferro fundido e aço, como forno duplagem, né, que permitiu a fabricação de metais mais resistentes para máquinas de ferrovias, né? Os primeiros corantes sintéticos surgiram durante a primeira Revolução Industrial. Aqui a gente tem o início do uso de substâncias químicas para o tingimento de tecidos, que foi impulsionando ali a indústria. A gente também tem o início ali da química dos combustíveis fósseis, já que o carvão mineral ele é um combustível desse tipo de origem. Aqui a gente tem o início dos estudos sobre a queima do carvão e seus subprodutos como o coque. Para a física. Dentro da física, a gente tem ali o estudo da máquina a vapor, né? A gente tem a aplicação das leis da termodinâmica no desenvolvimento de motores movidos a vapor, fundamentais para as fábricas de transporte, né? Que no caso ali tinha as locomotivas e os navios a vapor. Também tem a mecânica aplicada, o estudo da mecânica aplicada. A gente tem um grande desenvolvimento, né, nas engrenagens e sistemas de transmissão de força, melhorando a eficiência das máquinas industriais. Nesse mesmo período, nós temos ali a biologia com os estudos das condições de vida, já que a gente tem o crescimento das cidades industriais, que levou à superlotação e o agravamento de doenças respiratórias e infecciosas devido à poluição do ar e da água. Porque o que acontece? Nesse primeiro momento, a gente tem ali uma mudança muito brusca do modo de vida do homem. Só que ali não se teve tempo prévio para o estudo das consequências que viriam depois. Ali a gente tem muitas pessoas trabalhando dentro de indústrias, galpões fechados, queimando grandes quantidades de carvão, né? Ou seja, inalando fumaça. Nós temos ali pessoas que saíram do campo e foram para a cidade, onde lá nas suas localidades não tinham ali todo um meio de tratamento de saneamento básico. Então, durante esse período houve muitas doenças que acabaram se incidindo sobre essas pessoas, porque não houve, na verdade, um planejamento para poder ter essa quantidade de pessoas trabalhando nas indústrias e vivendo na cidade. Então, a biologia ali, a gente acaba tendo ali as mudanças dessas condições de vida e o surgimento da necessidade de estudos sobre toda a reestruturação social que estava acontecendo. Tranquilo? A gente também tem os primeiros estudos sobre impactos ambientais que surgem nesse período também. Vamos lá no slide. Então, aqui a gente tem as observações sobre a degradação da qualidade do ar nas cidades, porque ali você pensa, indústrias queimando carvão basicamente 24 horas por dia. E aí a gente também tem a questão da emissão da fumaça e das plantações e rios, né, que eram impactados com o lixo da cidade sendo jogado neles. Então, como impactos positivos e negativos da primeira Revolução Industrial, nós temos o positivo, o aumento da produção de bens e o crescimento econômico. A gente também tem o início do desenvolvimento de máquinas e sistemas energéticos mais eficientes, ou seja, o tempo de produção seria menor. Como negativo, a gente tem a poluição do ar, da água devido à queima do carvão, as condições precárias de trabalho e o aumento de doenças relacionadas à poluição, a extração intensiva do carvão que levou ao desmatamento e à destruição de ecossistemas. Quanto à segunda revolução, a gente tem ali o marco de um avanço significativo do uso da eletricidade. A gente também tem o uso do petróleo e do aço, que foi promovendo mudanças ainda mais profundas na sociedade e na indústria. Nesse período aqui, houve um grande avanço na indústria da química, na medicina e também nos transportes, além da introdução da produção em massa. Quais foram os principais avanços na área das ciências?
Na química, a gente tem o desenvolvimento da indústria química, onde a gente tem ali o uso de materiais sintéticos, produção de fertilizantes, explosivos e também a produção de medicamentos. Aqui a química orgânica ela tem um estudo mais profundo nesse período. Nós temos a síntese da amônia nesse período que revolucionou a produção dos fertilizantes, aumentando a produtividade agrícola. Os primeiros plásticos sintéticos, os primeiros polímeros sintéticos, nós temos aqui durante a segunda revolução industrial, né? Aqui a gente tem o início da era dos polímeros, já que os plásticos eles são polímeros. O que isso quer dizer? Eles são produtos feitos a partir da reação e da combinação de muitas partes pequenas, polipartes, né? Então, ali muitos, né? Partes é mero, muito. Então, muitas partes pequenas se unem formando os polímeros. E aqui nós temos a era do refino do petróleo. Essa parte impactou muito na questão energética, né? A gente tem o desenvolvimento de processos para obtenção de gasolina, querosene e outros derivados do petróleo, que inclui materiais plásticos. Então, observem que essas descobertas elas estão relacionadas. Na física, a gente tem a eletricidade como fonte de energia, que vai substituindo ali o carvão, né, nas fábricas. Também nós temos ali a questão da iluminação das cidades e o impulsionamento de nova tecnologia. Nesse momento aqui, a gente tem motores elétricos e de combustão interna, os motores convencionais dos carros que a gente conhece. Então, o motor elétrico não é uma coisa tão nova, a ideia, mas as adaptações para o uso do cotidiano hoje, o avanço dessa ideia, hoje ela é bem real. Então, a gente tem a criação do automóvel e do avião, o que revoluciona e muito o transporte, que antes eram carros a vapor e trem. Então, existem muitos locais do mundo onde não se chega nem de carro nem de trem, né? Então, com a criação do avião, a gente tem uma revolução muito grande na área dos transportes. Outro ponto muito importante dentro da física é o avanço e o estudo da radioatividade e dos raios-x, né? A gente tem ali a descoberta científica de Marie Curie, que levaram ao avanço da física e também da medicina. Por quê? Porque no estudo que Marie Curie fez sobre a radioatividade, quando ela chega nos conceitos que hoje nós já conhecemos das emissões nucleares, né, que a radioatividade, elas são reações que ocorrem no núcleo dos átomos, por isso reação nuclear. Nós temos um grande avanço na área da indústria, porque esse estudo serve para promover fonte de energia, como as usinas nucleares, e também nós temos um grande avanço na medicina. Hoje nós temos a medicina nuclear, que são diagnósticos através de imagem que só podem ser produzidas pelo uso de elementos radioativos, né? Lógico, com todo o equipamento de segurança em quantidades que não são tão prejudiciais à saúde, mas que permitem hoje nós desenvolvermos tomografias, raio-x, ressonâncias, diversos tipos de exame que ajudem na prevenção, como também no tratamento de diversas doenças. Então, aqui a gente tem um avanço muito marcante que começou na segunda Revolução Industrial e continua hoje ainda, né, se você for observar, sendo retratado dentro da nossa sociedade e melhorando a nossa qualidade de vida. Tem os pontos positivos, tem os negativos? Tem, mas existe a finalidade do estudo. E a finalidade hoje é na prevenção de doenças, tranquilo? E na biologia? Vamos lá olhar na biologia quais foram os principais avanços? Na biologia, a gente tem avanços na microbiologia, que é muito importante, gente, no tratamento e na prevenção de doenças, porque permitiu o avanço do desenvolvimento de vacinas e antibióticos, né? E aí observou-se que esses antibióticos eram ótimos no combate de bactérias, então aí a gente tem esse avanço significativo.
A medicina moderna, porque nós temos um grande avanço na indústria farmacêutica que começou a produzir, nessa época, medicamentos em larga escala. E as transformações na agricultura, com o uso de fertilizantes, pesticidas, químicos, que aumentou a produção de alimentos e também iniciou preocupações ambientais, né? Uma coisa não anda sozinho da outra. E os impactos positivos e negativos da nossa segunda revolução? Positivo nós temos: o uso da eletricidade trouxe maior segurança e eficiência para as indústrias e cidades. Na medicina, nós temos um avanço significativo, né, o aumento de expectativa de vida e o desenvolvimento de transportes que acelerou a globalização e o comércio. Como negativos, a gente tem a extração do petróleo e do carvão que foram intensificando a poluição ambiental, o uso indiscriminado de fertilizantes e pesticidas que afetou os solos e os ecossistemas, e o crescimento industrial aumentou as desigualdades sociais e as condições precárias de trabalho. Na nossa terceira revolução, que ocorreu lá no final do século XIX, início do século XX, ela foi marcada por novas tecnologias, como a eletrônica, os computadores e a automação e a biotecnologia, né? Aqui a gente tem a era digital. Na química, nós tivemos avanços significativos com a biotecnologia e a engenharia genética. Tivemos também a descoberta de novos materiais plásticos, né, polímeros condutores, que revolucionou a indústria das embalagens e até da eletrônica. E também a gente tem o início do estudo, né, sobre processos industriais mais ecológicos, que é o que a gente chama de química verde, onde visa reduzir o uso de materiais e também de produção de substâncias nocivas. Então, a química verde, ela inicia aqui na terceira revolução industrial. Na física, a gente tem ali os computadores e a microeletrônica, que desenvolveram circuitos integrados. Hoje vocês trabalham aí com o professor Maicon e a Deise, desenvolvendo projetos de robótica, que se deu início nesse período. Nós temos as tecnologias de comunicação, com a invenção da fibra ótica, o avanço das tecnologias sem fio e a propagação do uso de satélites que transformaram a forma de comunicação e o acesso à informação. A gente também tem o começo do uso de energia solar e energia eólica, né, que são as energias renováveis. Na biologia, a gente tem aí na medicina a biotecnologia, né, com o desenvolvimento das vacinas, de medicamentos, tratamentos genéticos e terapias celulares. Temos a conservação ambiental. Aqui a gente tem um desenvolvimento de técnicas para monitorar e fazer a conservação de ecossistemas. Nós temos a agricultura moderna, com o uso de fertilizantes, pesticidas e tecnologias como a irrigação por gotejamento e a engenharia genética para aumentar a produtividade agrícola. E os impactos positivos: a gente tem muitos avanços na biotecnologia, com as novas formas de tratamento e cura de doenças anteriormente incuráveis. A gente tem aumento na produção e na eficiência agrícola, que resultou em maiores colheitas e redução da fome. A gente tem tecnologias digitais que facilitaram a comunicação global, a invenção de fontes de energia renováveis, como energia solar, eólica, que oferecem soluções sustentáveis para a crise energética. Negativos: a automação e a robotização causaram um aumento de desemprego e de desigualdade social em algumas áreas, isso não é geral. A gente teve o crescimento da indústria, que gerou grande quantidade de lixo eletrônico também, né, que é difícil de ser reciclado e tem impacto ambiental grave. A biotecnologia acabou gerando debate sobre a ética, né? Principalmente no que diz respeito ao uso de organismos geneticamente modificados. E vocês já podem até pesquisar sobre, que é bem interessante esses debates. E aí a gente tem a intensificação da agricultura industrial, que levou ao uso excessivo de fertilizantes e pesticida, que causa poluição de solos e das águas e danos à biodiversidade. E assim a gente chega à quarta revolução industrial. Aqui nós temos a inteligência artificial,
automação, impressão 3D, internet, né, uso de dados em grande escala. Temos a indústria, medicina e transporte e comunicação, que são setores que acabam sendo transformados pelo uso de dados. A gente também tem a busca por soluções sustentáveis para problemas ambientais. Todos esses contextos são marcados dentro da nossa quarta revolução industrial, que começou aqui, né, no século XXI. Quais são os principais avanços dentro dessa revolução? Aqui na química a gente tem, né, a tecnologia de materiais avançados, como o desenvolvimento de novos materiais como grafeno, nanomateriais, que aí hoje a gente tem celulares que tem nanochip, nanotela, tela flu, não sei o quê. Vocês estão vendo aí a quantidade de materiais que nós temos a partir da nanotecnologia, né? A gente tem digamos assim, a cara nova da química verde, que veio o aperfeiçoamento de processos químicos sustentáveis, como o uso de solventes ecológicos e técnicas de reciclagem química. Armazenamento de energia, a gente tem avanço aí nas pilhas, nas baterias, né, íon de lítios, baterias de sódio e supercapacitores, impulsionando o armazenamento de energia renovável e sua aplicação em veículos elétricos e dispositivos móveis. Na física, a inteligência artificial, ela marca muito a física, porque aqui a gente tem uma transformação na produção e no gerenciamento de recursos. A impressão 3D, ela tem a capacidade, de criar objetos e peças de forma precisa e personalizada, usando materiais sustentáveis e recicláveis. Internet das coisas, a internet que permite a comunicação entre dispositivos e sistemas, oferecendo novas soluções para a gestão de recursos. Temos a tecnologia de energias renováveis, como o avanço significativo no uso de energia solar, energia eólica, hidrelétricas e a biomassa. A biomassa é como você pegar todo o lixo da cidade, assim como os resíduos da área do campo, e criar uma massa que vai se decompor para gerar uma nova fonte de energia, né? Que são as emissões de gases como o metano. Tudo isso são os avanços dentro da física. Na biologia, a gente tem a biotecnologia, a medicina personalizada. Aqui nós temos o avanço no uso do genoma, né? A gente tem a medicina regenerativa para criar tratamentos personalizados, curando doenças genéticas e desenvolver terapias para doenças crônicas. Nós temos um novo avanço na agricultura. Hoje, as tecnologias digitais e biotecnologias, elas estão presentes na agricultura, como o uso de drones, sensores de solo inteligente, e também a gente tem ali a tentativa e a visão de otimizar a produção agrícola de forma mais sustentável. Temos os biocombustíveis, aí a gente tem biodiesel, tem o etanol, né, que aqui no Brasil a gente trabalha também já com isso. Tem biodigestores que geram energia no campo, tem essa capacidade. Temos a conservação e a biologia sintética. Nesse ponto, nós temos o uso da biotecnologia para criar soluções inovadoras para a preservação ambiental, como a criação de organismos que podem ajudar na limpeza de poluentes ou na restauração de ecossistemas danificados. Temos pontos positivos? Temos os avanços na energia limpa e sustentabilidade, nós temos avanços na medicina, nós temos avanços na automoção e a inteligência artificial, que aumentam a eficiência na indústria. Temos também avanço na agricultura inteligente, que melhora a produtividade, né, minimizando impactos ambientais por meio das tecnologias. Mas também temos pontos negativos, né? Como o aumento da automação pode levar
a um desemprego em determinada área, né? As novas tecnologias também podem levar à sobrecarga de dados, e isso também tem o risco da privacidade dos dados das pessoas que utilizam. O uso intensivo de biotecnologia e manipulação genética levam a questões éticas que são muito debatidas. E a dependência excessiva da tecnologia pode afetar, e isso é muito, muito importante, a capacidade humana de tomar decisões independentes e de interagir socialmente, promovendo o nosso isolamento digital. Que são pessoas que acabam vivendo muito dentro do mundo digital e têm dificuldade de socializar com outras pessoas. De um modo geral, as revoluções, elas transformaram radicalmente a sociedade e as ciências. Elas impulsionaram a humanidade e trouxeram novos patamares de progresso tecnológico, mas também elas trouxeram desafios significativos, né, como a degradação ambiental e a desigualdade social. O avanço da inteligência artificial, biotecnologia e energia renovável no século XXI abrem portas para o futuro mais sustentável e inovador, mas exigem responsabilidade ética, social e ambiental. O equilíbrio entre inovação e preservação. Essa será a chave para garantir que as próximas gerações colham o benefício de um progresso verdadeiramente transformador e inclusivo. A palavra progresso, avanço, ela tem essa visão de melhorar o modo de produção, a qualidade de vida e a demanda do dia a dia. Mas ela tem que vir com responsabilidade. Gente, a gente vai finalizando a nossa aula por aqui e a gente vem depois com a atividade para ser desenvolvida. Então, a gente se vê já já, tá bom?